Olá, bom dia. Um bom sábado na companhia de Deus e dos seus anjos. É um prazer estar aqui convosco, à distância, é verdade, fisicamente, mas podemos estar na companhia uns dos outros pela internet. Que possa ser realmente para a honra e glória de Deus este momento que vamos ter de partilha da sua palavra. Hoje gostaria de vos falar de escolha. Todos nós fazemos diariamente muitas escolhas. E para fazermos a escolha certa, é importante sabermos quais as escolhas em primeiro lugar e estarmos cientes do que é certo e do que é errado. E vou começar por vos contar uma história que aconteceu com o Carlos. O Carlos era um funcionário numa empresa e que a determinado momento foi chamado pelo seu patrão ao seu escritório porque queria falar com ele. E assim que ele se apresentou, o seu chefe disse-lhe: Carlos, tem feito um trabalho excelente na empresa, é um excelente profissional, dedicado, responsável e cumpridor. Tenciono promovê-lo, terá um cargo diferente, com mais responsabilidade e o seu salário será 3 vezes mais o salário que tem neste momento. Mas isso acarreta mais responsabilidade e mais tempo aqui na empresa de trabalho. E o Carlos disse: tudo bem, chefe, mas se eu aceitar a sua proposta vou ter que faltar algumas das minhas reuniões. E o chefe disse: é uma escolha sua. É verdade que vai ter que abdicar de algumas das suas reuniões, mas penso, o salário será 3 vezes maior. Mas não tem que decidir agora, Carlos. Hoje é sexta-feira, vá para casa, durante o fim de semana pense no assunto e segunda-feira dá-me a sua resposta. Assim foi. O Carlos foi para casa e diz que aquele foi dos piores fins de semana da sua vida, porque ele não sabia o que decidir. Porque se ele decidisse escolher a proposta do chefe de ser promovido, que era aliciante, realmente ele iria receber o triplo do salário que estava a receber naquele momento, mas por outro lado teria que abdicar de algumas das reuniões da sua igreja. Na segunda-feira apresentou-se ao seu chefe, como combinado, e o chefe perguntou-lhe: então, Carlos, qual é a sua decisão? E o chefe disse, e o Carlos disse: decidi aceitar a sua proposta. E o chefe respondeu: e vai abdicar das suas reuniões? Abdico de algumas reuniões, eu continuo a ler a Bíblia e não quer dizer que me afaste de Deus. E o chefe respondeu: tudo bem, Carlos, foi sua escolha. Então apresente-se nos recursos humanos porque está demitido. E o Carlos: mas chefe, eu simplesmente aceitei a sua oferta, a oferta foi sua, nem foi ideia minha. Por que é que estou demitido? Porque você se aceitou trair o seu Deus simplesmente por uma proposta que eu lhe fiz ou pelo aumento de salário, significa que você irá trair a minha empresa, assim como traiu o seu Deus que você tanto prezava. Esta é uma história que nos faz pensar. E nós sabemos que diariamente fazemos muitas escolhas e as nossas escolhas têm consequências. E há muitas histórias na palavra de Deus acerca de escolhas. Vamos ver logo uma das primeiras, que vem em Gênesis capítulo 3, versos 1 a 13. Deus criou Adão e Eva à sua imagem e vamos ler o texto e depois vamos analisar o texto parte por parte. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Todos nós conhecemos este episódio, mas vamos tentar contextualizar um bocadinho este acontecimento. Antes disto, já Satanás se tinha rebelado no céu contra Deus, achava que Deus era injusto, queria ter mais preeminência, era um anjo poderoso, o mais poderoso no céu, e arrastou atrás de si 1/3 dos anjos na desobediência ao Senhor. E diz-nos a palavra de Deus que anjos explicaram a Adão e Eva o que tinha acontecido com Satanás no céu. Explicaram realmente a sua decisão e que Deus foi justo para com Satanás e com os anjos que decidiram rebelar. Ou seja, Adão e Eva sabiam o que tinha acontecido. E foi-lhes assegurado que realmente eles também teriam que fazer uma escolha. Assim como todos os outros seres criados por Deus, Deus não criou a humanidade de forma a só poder obedecer. Poderiam escolher entre obedecer ou desobedecer. Adão e Eva tinham a liberdade de escolher obedecer a Deus e viver como estavam, felizes para sempre, ou desobedecer, afastando-se de Deus e acabando por morrer. Mas eles sabiam que seriam tentados, sabiam que teriam a ajuda dos anjos sempre que eles pedissem ajuda e que bastava a eles realmente não cederem uma vez e estariam para sempre livres da tentação. Portanto, Satanás teria a oportunidade de os tentar, mas só num lugar, junto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Para nós parece estranho, porque como a serpente falou, sabemos que era Satanás a falar na serpente. Satanás, se tivesse aparecido como anjo de luz, não teria enganado tão facilmente Eva, com certeza. Mas a serpente diz que era dos animais mais encantadores e com maior beleza do jardim do Éden. Não era como nós as conhecemos hoje em dia. Diz que voava e conforme planava, resplandecia, parecia ouro polido. Era realmente atraente à vista. Imagino que a Eva, nos seus afazeres, está realmente ocupada, distraída e não se apercebe que se afasta de Adão. Nós sabemos que realmente, se eles estivessem juntos, havia menor perigo de caírem na tentação. Um apoiava o outro. Mas na sua ocupação, Eva distraiu-se e afastou-se de Adão. E quando ela se apercebeu que estava distraída, que estava afastada de Adão, ela pensou, se calhar devia voltar para o pé dele. Mas eu penso que sei também tomar as minhas decisões e não vou correr perigo nenhum em estar sozinha. Foi o primeiro erro de Eva. Porque realmente, se ela tivesse permanecido junto de Adão, as circunstâncias seriam diferentes. E ela deu-se junto daquela árvore que era a única proibida naquele jardim. De resto, podiam comer de todos os frutos das árvores. E aquela árvore chamou a atenção de Eva porque estava lá realmente a serpente, imaginem, brilhante, a comer do fruto. E aquilo chamou a atenção de Eva, sobretudo, porque ela lhe dirigiu a palavra. Ela disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás não foi direto à questão. Ele apresentou uma pergunta que podia dar duas dúvidas em Eva. Será que ele está a dizer que nós não podemos comer de nenhuma árvore ou será a dizer que nós podemos comer de todas as árvores? Este era o objetivo de Satanás, confundir Eva. E então colocou esta questão aberta de forma ambígua. Esse era o seu objetivo. E vejam qual foi a resposta de Eva. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Vemos aqui que Eva, alterou um bocadinho aquilo que Deus tinha dito. Para já, ela não identificou o nome da árvore. Ela disse a árvore que está no meio do jardim e que Deus tinha identificado, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por outro lado, ela diz e não toqueis para que não morrais. Deus disse, e certamente morrereis. Ao dizer para que não morras, é uma questão em aberto, ou seja, pode até nem morrer, mas pode surgir essa hipótese. Ou seja, Eva não respondeu corretamente e Satanás pegou nisso. E aqui Satanás, em vez de ser mais aberto, na forma de interpelar Eva, foi mais direto à questão. Mentiu descaradamente, não morrereis. Certamente, ele deu mesmo a certeza, não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui Satanás acusou Deus de invejar a felicidade das suas criaturas, não queria que eles fossem felizes, que eles conhecessem tudo, e por outro lado Satanás mentiu e acusou Deus de mentir. Ou seja, o que Deus disse não é verdade. Isso não vai acontecer. E neste momento nós vemos que Satanás deturpou o que o próprio Deus tinha dito. Satanás diz, no dia em que dele comerdes, e outro aspecto importante, conhecereis o bem e o mal. Ou seja, Satanás mentiu descaradamente e usou uma linguagem que utilizava os mesmos termos que o próprio Deus tinha utilizado. Mais uma vez, o seu objetivo era confundir Eva. Assim como Deus utilizou os termos conhecereis o bem e o mal, e no dia em que dele comerdes, de outra forma diferente, ele utilizou as mesmas palavras para confundir Eva. E nós sabemos que a serpente estava a comer o fruto e tocou nela e, portanto, demonstrava que ela não estava morta. Portanto, não havia consequências. E lembrou das próprias palavras que ela tinha dito. Tu disseste que se dele tocasses no fruto, iriam morrer. Eu estou aqui a comer e toquei no fruto, não é? E aqui surge depois a escolha de Eva, quando ela realmente olhou e viu que a árvore tinha 3 características que a aliciavam. Era agradável ao paladar, tinha esse aspecto, era agradável aos olhos, devia ser bonito, e ela associou por mais sabedoria. E foi aqui que Eva se pôs em perigo, quando ela realmente duvidou. E no seu pensamento, ela já estava a pôr em questão, será que aquilo que Deus disse é mesmo verdade? Será que eu vou ter mais sabedoria, como disse aqui a serpente? E é assim que Satanás continua a tentar todos nós hoje em dia, a duvidar de que Deus realmente quer o nosso melhor, que Deus nos ama, e a duvidar da sabedoria de Deus. Deus tinha dito explicitamente a Adão e Eva, não comereis do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha dito que era para o bem deles. Mas aqui Satanás, através daquela serpente, disse exatamente o contrário. E nós vemos que Eva acreditou na serpente e não acreditou em Deus. Eva não foi condenada ao pecado por ter acreditado na serpente. Assim como nós não somos condenados por acreditarmos em mentiras ou por acreditarmos no mal, mas simplesmente porque deixamos de acreditar em Deus. Eva foi condenada porque deixou de acreditar naquilo que Deus lhes tinha dito. Esse foi o seu erro. E na sua mente, antes dela mesmo comer o fruto, pegar e comer o fruto, ela já era culpada, porque na sua mente já tinha posto em dúvida o que Deus tinha dito. O ato de comer o fruto foi simplesmente a consequência natural daquilo que ela já tinha pensado na sua mente. E diz que ela realmente comeu e sentiu uma sensação diferente, agradável, de exaltação. E, infelizmente, ela quis partilhar isso com o seu marido. Satanás tentou, enganou Eva e utilizou Eva para ser o agente enganador do seu marido Adão. Mas há aqui uma grande diferença entre Adão e Eva. O texto só nos diz ele comeu. Mas imaginamos que antes dele comer, ele deve ter tido uma conversa com a sua esposa, com Eva. Porque ele sabia das consequências, Eva foi enganada pela serpente e realmente ela escolheu desobedecer. Ela foi enganada, mas fez uma escolha. E Adão, depois de Eva estar à sua frente com o fruto na mão, poderia escolher obedecer a Deus e sabia que teria que renunciar a Eva,
Ele sabia ou imaginava que Deus deveria ter um plano para resgatar a sua querida esposa, ou escolhia desobedecer a Deus e enredar pelo mesmo caminho de desobediência de Eva. E como diz Paulo em 1 Timóteo 2,14, Adão não foi iludido, mas a mulher foi. Ou seja, Eva foi enganada e fez uma escolha errada. Adão fez uma escolha completamente consciente das suas consequências e sabendo que estava a fazer a escolha errada. Porque Adão preferiu amar a sua esposa, ficar com a sua esposa, do que amar a Deus. Diz-nos Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, que o amor, a gratidão, a lealdade para com o seu Criador, tudo foi suplantado pelo amor para com Eva. Ela era uma parte dele e ele não poderia suportar a ideia de separação. Não compreendia que o mesmo poder infinito que do pó da terra o havia criado, como um ser vivo e belo, e amorosamente lhe dera uma companheira, poderia preencher a falta desta. Resolveu partilhar a sua sorte. Se ela deveria morrer, ele morreria com ela. A escolha de Adão foi uma escolha consciente. E imaginemos um cenário diferente. Se Eva tivesse escolhido desobedecer e Adão não tivesse escolhido desobedecer. Deus teria um plano, não sabemos qual era. Mas sabemos que foi a escolha de Adão que enredou toda a humanidade por esta separação de Deus. Não foi a escolha de Eva, foi a escolha de Adão. Eva foi o agente utilizado por Satanás para realmente levar Adão também a transgredir e a desafiar o próprio Deus. E depois de Adão comer o fruto, ele realmente sentiu algo diferente, novo na sua vida. Ele sentiu essa intuição de que tinha errado, terror pelo futuro e pela primeira vez viu que estava nu. Foram-lhe retiradas as vestes de luz que os envolvia e sentiu-se nu, sentiu vergonha. Satanás deve ter ficado muito satisfeito com o seu êxito, com Eva e com Adão. Porque realmente sabemos que ele tentou a mulher a desconfiar do amor de Deus, a duvidar da sua sabedoria, a transgredir a sua lei e por meio dela ocasionou a derrota de Adão. E eles, quando ouviram a voz de Deus, estavam habituados a ter um encontro diário com Deus, esconderam-se nas árvores do jardim, como diz o relato. Mas mais uma vez é Deus que vem ao encontro do ser humano, mesmo tendo sido o ser humano a escolher afastar-se de Deus. E Deus pergunta a Adão: onde estás? Deus sabia onde estava Adão, claro que sabia, mas queria realmente levá-lo à confissão. E qual foi a resposta de Adão? Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e escondi-me. Vejam, até nesta resposta, ele não assume o seu erro. Ele teve a noção das consequências do seu erro, ou seja, que estava nu e que estava com medo. Ele não assumiu nem confessou o seu erro. E vemos aqui nas respostas, na resposta de Adão a Deus e na resposta de Eva a Deus, que enverdaram por um caminho completamente diferente, a acusação. Adão acusou Eva, Eva acusou a serpente. E indiretamente, elas estavam a acusar Deus. Foi Deus que criou Eva, foi Deus que criou a serpente. E é interessante, nós vemos aqui este homem que amou tanto a sua esposa, a sua companheira, osso dos seus ossos, que preferiu enredar pelo caminho errado, desobedecer a Deus, do que separar-se dela. E num instante a seguir está perante Deus a acusar a mulher que tu me deste. Foi ela que me levou realmente a comer do fruto proibido. Estas são as consequências do pecado, do afastamento de Deus. Como diz Ellen White em Patriarcas e Profetas, página 38, ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a ignomínia do pecado. Pecado tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundidades da miséria para libertar a raça que fora arruinada. Nós sabemos que o plano da redenção, de resgatar a humanidade, estava traçado ainda antes da fundação do mundo. Mas neste momento, em que Adão e Eva decidem se afastar, há como que um concílio de paz no céu.
Pai e Filho reúnem-se. E neste conselho de paz, os anjos aguardaram ansiosamente qual seria o desfecho desse conselho. O plano tinha sido estabelecido, mas realmente era difícil, tanto para o pai como para o filho. O pai iria sentir a separação do filho, o seu filho a ser maltratado, crucificado pela humanidade desobediente. Mas, depois de terem reunido, nós sabemos que foi por amor que foi traçado esse plano, tanto do pai como do filho. Eles apresentaram, Jesus Cristo apresentou aos anjos qual era o plano. E os anjos não puderam ficar satisfeitos, eles ficaram tristes. É interessante que nós muitas vezes não imaginamos que haja tristeza no céu, mas diz que os anjos ficaram muito tristes quando Jesus lhes disse qual era o plano, que ele teria que realmente deixar o seu trono, deixar o céu, aquela felicidade, alegria, paz, para vir para este mundo negro, escuro, crueldade, maldade, e estaria realmente sujeito a toda a ação de Satanás e da humanidade influenciada por Satanás. E foi com indizível mágoa realmente que eles ouviram o plano. E poucos, como disse Jesus aos próprios anjos, que poucos iriam aceitar esse sacrifício, que realmente ele seria maltratado. Mas que ele deveria suportar essas aflições, que deveria suportar acima de tudo a separação do seu pai naquele momento na cruz. O peso dos pecados do mundo inteiro estiveram sobre ele. Mas Jesus disse, apesar de poucos, este plano vai resgatar todos aqueles que acreditarem, todos aqueles que o aceitarem, e não haverá, depois de terminar todo o pecado e todo o mal, não haverá hipótese de segunda vez surgir o pecado em toda a criação. E então os anjos louvaram a Deus por este plano. Apesar inicialmente ele parecer muito triste para o céu, diz que pela primeira vez se cantou nos céus aquelas vozes, aquela letra que se ouviu depois em Nazaré, que foi glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Quando Jesus nasceu em Belém e depois do seu ministério em Nazaré, e ao longo de todo o seu ministério foi percebido um bocadinho mais deste amor pela humanidade. E os anjos naquele momento, depois de perceberem que o plano até teria bons resultados, alegraram-se com esse plano. E o que é que eles vieram fazer? Desceram novamente a esta terra e vieram explicar a Adão e Eva qual seria o plano de resgate. Porque o próprio Jesus disse-lhes, se continuarem a ler o capítulo 3 de Gênesis, que haveria um plano, haveria um Salvador que iria morrer em lugar do ser humano. E os anjos explicaram a Adão e Eva esse plano, que realmente Jesus seria o mediador entre esta terra e o céu, e que haveria a hipótese de salvação. Foram instituídos os sacrifícios que apontavam para o Cordeiro de Deus, que deu o seu sangue, a sua vida por cada um de nós. E foi naquele momento que realmente foi sacrificado o primeiro cordeiro no lugar do pecador. Nós não imaginamos sequer quão doloroso foi para Adão e Eva sacrificarem o cordeiro, ou verem os animais a tornarem-se agressivos uns contra os outros, ou ver simplesmente as folhas das árvores a cair, a ver uma erva a murchar, uma flor a murchar, e saber que tinha sido consequência da sua escolha. E é interessante que, naquele mesmo momento, no Éden, foi assegurado a Adão e Eva que sempre haveria alguns que preservariam o conhecimento de Deus e que permaneceriam incontaminados por entre a iniquidade que prevaleceria. Foi contado a Adão o que aconteceria nas gerações seguintes. Foi contado a Adão que teria que haver um dilúvio para destruir toda a humanidade, toda a terra. Foi contado a Adão que Jesus viria, que iria sofrer, que iria morrer. E que realmente a iniquidade se multiplicaria ao longo de séculos e séculos, que a humanidade iria ficando cada vez mais degenerada. Adão soube disso tudo durante a sua vida. Mas, no entanto, ele teve esta esperança de que, através deste plano engendrado pelo próprio Deus no céu antes da criação do mundo, muitos haveriam de aceitar
e que realmente havia esperança no futuro. Podemos pensar que foi uma história triste, é verdade. Mas apesar de serem circunstâncias tristes, Deus arranjou uma solução. Vou-vos contar uma história que aconteceu com alguém que estava num barco no oceano que sofreu um naufrágio. O barco ficou destruído, toda a tripulação morreu, menos um senhor. Conseguiu agarrar-se a alguns destroços, conseguiu chegar a uma ilha e nesse momento ele agradeceu a Deus porque foi salvo e porque estava vivo. Agradeceu a Deus pelos destroços que ainda tinha. Com o que tinha, de mantimentos que trouxe e o que encontrou na ilha, conseguiu construir uma cabana e agradeceu a Deus porque tinha uma cabana. Cada vez que ele encontrava comida, ele agradecia e louvava a Deus pela comida que tinha encontrado. Até que num determinado dia que ele tinha se ausentado da sua cabana, ele vê ao longe o fumo e aproxima-se e a sua cabana estava toda envolta em chamas e em grandes nuvens de fumo. Ele aí ficou muito zangado com Deus e disse: Deus, como é que tu permitiste uma coisa destas? Era o único sítio onde eu vivia, agora fico sem nada. E ficou tão triste que chorou tanto que ficou cansado e adormeceu. No dia seguinte, acordou com uma sirene de um navio. Alguém estava a chegar à ilha. E quando realmente alguém daquele navio saiu e encontrou-se com ele, ele perguntou: mas porquê que vieram aqui? E aquele senhor respondeu: vimos os teus sinais de fumo. Nós vemos que foram as circunstâncias negativas que aconteceram àquele homem, a cabana a arder, que permitiu que o fumo chamasse por socorro e alguém viesse salvá-lo. As circunstâncias podem ser desanimadoras, mas Deus pode utilizar as circunstâncias desanimadoras para nos mostrar a graça divina. É verdade que muitas vezes acontecem-nos coisas que nos fazem desanimar, muitas delas consequências das nossas escolhas. Nós vemos que Eva foi enganada, mas escolheu errado. Adão não foi enganado e escolheu errado. E nós também temos que diariamente fazer as nossas escolhas. Gostaria de ler um texto que se encontra numa decisão, numa escolha de um homem, Josué. E vamos ver o último capítulo de Josué, Josué 24, capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fez uma escolha. E ele pedia ao povo que fizesse uma escolha. Não podemos estar na indecisão. E no fundo, quando estamos na indecisão, já estamos a escolher algo. Que nós possamos realmente ter a atitude certa perante as circunstâncias e escolher certo. Viktor Frankl, psiquiatra e psicólogo que sofreu durante a Segunda Guerra Mundial, por ser judeu, esteve em 4 campos de concentração entre 1942 e 1945 e ele viu à sua volta os seus colegas de cela serem mortos, alguns suicidarem-se, alguns ficarem loucos devido às circunstâncias que estavam a viver. Ele viu toda a sua família, ele soube de toda a sua família tinha sido morta. No entanto, ele dizia para si próprio: é verdade que me podem tirar tudo. Tirar-me a minha família, tirar-me os alimentos, tirar-me a roupa, a minha liberdade. Mas não me podem tirar uma coisa: a forma como eu interpreto, a forma como eu lido diariamente com o que me acontece. Essa é a minha escolha. E aquele homem saiu dali, dos campos de concentração, e escreveu livros muito famosos para ajudar outras pessoas acerca da atitude positiva, que faz a diferença. Nós fazemos as nossas escolhas, mas Deus está sempre lá. Mesmo quando escolhemos erradamente, como aconteceu com Adão e Eva, Deus pode utilizar as circunstâncias negativas para algo de bom para nós, como aconteceu com aquele homem na ilha. Que esta possa ser uma lição para cada um de nós. Amém. É a minha oração.